paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, dando continuidade no dia de hoje ao estudo. No dia de hoje, no vídeo anterior, falamos sobre a demonologia. Hoje vamos falar sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Mas antes disso, se inscreve no canal, comenta aí abaixo, deixa teu comentário. Quando você deixa o seu comentário, o YouTube, ele começa a passar os vídeos para outras pessoas, porque ele entende que você está gostando do vídeo, né? Deixa o like também e passa para outras pessoas, para que outras vidas sejam alcançadas. Vou me basear no dia de hoje aqui em Salmos 34 e 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem são os anjos? São espíritos ministradores, Isso aqui está lá em Hebreus 1, o 14. Espíritos ministradores enviados para servir os santos. A palavra anjos, irmãs, significa mensageiros de Deus. São superiores aos homens, há uma hierarquia, Existem os homens, animais, existem os homens, os anjos e Deus, Há uma hierarquia. Então, eles são superiores aos homens. Está lá em Salmos 83. Hebreus 2, 7 ao 9. Eles foram criados antes da fundação do mundo. Antes que Deus fundasse o mundo, ele criou os anjos. Está em Neemias 9, 6. Quando Deus fundou a terra, os anjos já estavam lá. Por isso que nós nos baseamos nisso. A Bíblia diz lá no livro de Jó 38, 4, que quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas, elas jubilavam. Que são, no caso, os anjos. Qual a aparência, irmão, dos anjos? Os anjos também são organizados. Existe hierarquia também, vamos falar sobre isso. Qual a aparência deles? Lá em Juízes 13 e 6, não vou falar muito, mas vai ser só o básico aqui. Fala que tem uma aparência, o anjo que apareceu ali tem uma aparência terribilíssima. Aparência de relâmpago. Qual o ofício deles, irmãos? Existe anjo, Lucas 2, do 9 ao 15, arcanjo, Judas 6, querubim, Gênesis 13 e 24, serafim, Isaías 6, do 2 ao 6, hostes, são chamados também de hostes, Efésios 6, do 12. Não são oniscientes, irmãos. Eles não sabem de todas as coisas como Deus. Isso é um atributo somente de Deus. Não são oniscientes. Está lá a base nisso em Êxodo, em Gênesis 19 e 12. Mateus 24 e 36. Onde a palavra de Deus diz que... Também a palavra de Deus diz que nem eles sabem, o dia da vinda de Cristo. Grupo de anjos, irmãos. Existe o quê? Tronos, dominadores, principados, autoridades, poderes. E qual o nome deles, irmãos? Os apócrifos, existem livros apócrifos, não canônicos, que dão outro nome, Mas a Bíblia, os únicos anjos que vemos com nome é Gabriel, está lá em Daniel 8:16, Miguel, está Daniel 8:13, e maravilhoso, Juízes 13 e o 6. Eles são chamados também, irmãos, como vigias, Daniel 4:13. E existe também o anjo das águas, está em Apocalipse 14:18. O anjo do fogo, que tem autoridade sobre o fogo, Apocalipse 16 e 5. E os anjos, irmãos, nos observam diante de Deus. Está lá em 1 Coríntios 4 e 9. Quando lá em Apocalipse fala do juízo final, que diz que vai ser julgado grandes e pequenos, os estudiosos dizem que os grandes são os anjos. E os pequenos, os anjos que pecaram, E os pequenos, que são homens. Lá em 1 Coríntios 11 e 10, a Bíblia diz que a conduta da mulher cristã ela é observada pelos anjos.
Eles possuem corpos espirituais, não são como os demônios, que eu já falei que são desincorporados, eles não têm corpo, mas os anjos têm corpos espirituais. Eles têm um conhecimento superior ao homem, eles são sábios, são rápidos. Daniel ele expressa isso lá no seu livro 9:21. Tem a rapidez de um relâmpago, Mateus 28:3. E existem cinco grupos, né, de anjos que se classificam como tendo asa. Não são todos os anjos que a Bíblia mostra como tendo asas. Somente 5. Os serafins, que está em Isaías 6, do 1 ao 6. O anjo Gabriel, está lá em Daniel 9:21. O anjo dos dois ais, que em Apocalipse 8:13. Né? E o poder deles, irmãos. A Bíblia mostra que eles são poderosos, são seres poderosos. A Bíblia mostra que no final dos tempos, o anjo ele vai reter os 4 ventos da terra. Está lá em Apocalipse 7:1. Ele vai segurar os 4 ventos da terra para que não sobe sobre a terra. E a Bíblia mostra que lá nos primogênitos foi apenas um anjo, em que matou todos. Um anjo matou 185 mil. Então os anjos são poderosos, né? Tem poder. E a hierarquia, irmãs, angelical. Em primeiro lugar está o anjo do Senhor, que é a teofania de Cristo, né? Os estudiosos apontam muito para a teofania, né? Como sendo o próprio Cristo que veio. O Senhor, lá em Juízes 13:22, que representa a presença de Deus, Êxodos 23:21. Arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel, né? Depois do anjo do Senhor vem os arcanjos. E o que são arcanjos, irmãos? É o anjo, né, que comanda todos os anjos, arquianjo. Lá no livro de Enoque, é um livro apócrifo, não é canônico, ele dá nome a outros seres também espirituais, como Uriel, Rafael. Mas a Bíblia, irmãs, ela só aponta para esses anjos que eu classifiquei com os nomes deles. Mas o livro apócrifo Enoque e tem outros também, né, que são Uriel e Rafael, como arcanjo Uriel e arcanjo Rafael. Mas na Bíblia só mostra Miguel como arcanjo. Ele é o principal dos anjos, poderoso, poderosíssimo, que comanda os anjos, está acima de todos os anjos. A Bíblia classifica ele como o primeiro príncipe do céu, em Apocalipse 12:7. Príncipe do povo de Deus. Ele jamais você vai ver o arcanjo Gabriel, irmãs, em outra área do mundo, não. Ele é ali, o povo de Israel. É Gabriel e Miguel. É o guardador de Israel. Príncipe do povo de Israel, Daniel 12:1. Guardião de Israel, né? Alguma pessoa dizer, não, Miguel veio aqui na minha casa. É mentira. Miguel ele aparece lá para o povo de Israel. São guardião do povo de Israel. Em Judas 9. Arcanjo quer dizer chefe. A missão dele é guardar e proteger Israel. Aí depois dele vem Gabriel, o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro. O nome dele significa herói de Deus. A tradição judaica, irmãos, ela diz que ele era o guardião do tesouro sagrado. E ele apareceu lá no livro de Daniel 9:24-27. Lucas 1:11. Ele era um anjo mensageiro, vinha trazer as mensagens. Depois dele tem os querubins. Gênesis 3:24. O nome significa guarda, guardar, cobrir. Eles se associam com o trono de Deus. Foram incorporados ao templo, ao plano da arca, né? Colocaram ali por cima do propiciatório. Né? Posso continuar com esse vídeo, mas para não ficar muito longo, mas vou parar por aqui, né? Sobre a angelologia. Somente o básico para vocês terem uma ideia. Depois eu vou trazer outros vídeos sobre o mundo espiritual, né? Então compartilha, comenta aí, passa para os teus amigos, né? E fique na paz de Deus.